Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo. Que Deus abençoe você, a sua casa, os seus dias na terra. Então, deu uma melhorada no meu indicador de estilo FiMate. Vou deixar ele funcionando aqui. Enquanto ele dá a entrada, eu vou falando algumas coisas, pra vocês verem como que é o funcionamento dele. Então, todos os dias eu tenho que mexer com a configuração dele. Tirar esse daqui e colocar na outra tela aqui. Todos os dias eu tenho que mexer com a configuração dele. Ou seja, por quê? Porque essas marcações aqui, essas linhas, esses alinhamentos aqui, eles são marcados de acordo a volatilidade do dia, aliás, a frequência do dia. Então, ou seja, quando ele me der uma entrada, ele vai plotar uma seta como essas aqui, ó. Ou a vermelha, que será de venda, ou a verde, que será a de compra. Nesse caso aqui, essas setas desse dia anterior aqui estão invalidadas, porque o indicador ele está marcado a partir dessa primeira vela aqui do dia aqui, de hoje, desse pregão aqui do dia 23/12, que aconteceu ontem, inclusive. Então, ou seja, né, esse alinhamento aqui não tem nada a ver com esses dias anterior aqui, ó, no caso do dia 22, né? Mas sim só a partir desse dia 23. Como é que eu configuro ele? O que que eu tenho que fazer? Ele vai estar instalado aqui, ó, o FiMate versão 2, que eu coloquei esse nome por enquanto, e eu tenho que mudar aqui esse 190 e 900, esse 161, 571 aqui, esses dois números aqui, eu tenho que colocar, e mais esse 340 aqui, eu tenho que colocar todos os dias. Todos os dias. E qual é a lógica aí do funcionamento dele? Então, ele me deu um sinal de compra, eu compro, obviamente. Ele me deu um sinal de venda, eu vendo. Qual é o sinal de venda? É a seta vermelha. Qual é o sinal de compra? A seta verde. Então, ele agora, né, eu sei disso, né, porque eu já dei uma olhada lá. Eu estava fazendo um backtest do dia de ontem. Eu sei que no Candle 8 aqui ele vai me dar uma compra. Então, quando ele me der essa compra aqui, aí eu volto a gravar de novo e vou mostrar para vocês qual a lógica que eu vou usar para comprar, usar o stop e usar o alvo. Aí, quando ele me der isso aí, então aí eu volto a gravar. Então, ele vai me dar uma compra agora. Eu vou diminuir aqui a velocidade. Olha lá, me deu a seta de compra. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar a compra aqui, ó. Já aperto logo imediatamente aqui, né? Demorei um pouquinho, eu deveria fazer isso na hora que ele deu a entrada, né? Mas é só a título de informação. Então, aí o que que acontece? Tem uma média móvel aqui, ó. Eu não entro ou fico fora por causa dela, mas ela vai me ajudar em termos de configuração do robô, né? Do indicador. E do robô, qual eu vou fazer para que ele faça esse tipo de entrada automaticamente. Então, ou seja, se ele tiver acima e me der uma compra, então eu vou para onde é que eu vou colocar o meu alvo? Aí note, né? Notemos que aqui ele tem o primeiro alvo e eu vou colocar no segundo alvo. Por quê? Porque eu vou aproveitar a tendência da seta, se ela está assim, se ele fosse, né? Se ele fosse uma venda, então, ou seja, o meu alvo seria somente até aqui. Por quê? Porque ele ia estar acima da tendência. Agora, se ele tivesse abaixo da tendência, então eu iria usar dois SPAR, né? Eu venderia nele aqui e sairia com a venda aqui. Essa é a lógica da venda e da compra, né? Recapitulando, eu compro aqui como está a favor da tendência, então a compra eu coloco dois alvos acima. Se fosse uma compra contra a tendência, então o meu alvo eu deixaria aqui. O meu stop ia ficar um pouco grande, né? Que no caso, o stop de compra tem que estar na mínima anterior e o stop de venda, né? Se fosse no caso aqui uma venda, o meu stop teria que estar aqui na máxima anterior, que no caso seria aqui desse candle aqui, né? Então vamos ver ele trabalhando agora.
Vou dar aqui o Enter de novo, vou acelerar para que ele faça isso mais rápido, né? Chegue logo lá, né? É, quando ele estiver chegando lá, eu sei que ele vai chegar lá, né? Como eu disse no início, foi o dia de ontem, eu estava fazendo um backtest para ver como ele iria trabalhar nesse dia, né? Então, quando ele estiver chegando lá, eu volto a gravar. Então, ele está próximo a bater o alvo, né, de 430 pontos. No caso aqui, eu operei com cinco contratos. Com cinco contratos, ele vindo daqui aqui, me daria R$ 430 de lucro, ou seja, com uma entrada apenas com cinco contratos. Deu alvo, né? O que que acontece? É, eu vou me preparar para a próxima entrada. Eu já sei, né? Porque, como eu já disse, esse gráfico aqui foi o que aconteceu ontem. Então, ou seja, ele vai me dar uma venda para o próximo aqui. Como é que eu vou fazer com a venda contra a tendência? Não é? Ele não está acima. Se ele está acima da média, então isso quer dizer que se ele me der uma venda, ele vai ser contra a tendência. Então, ou seja, eu vou usar o meu alvo mais curto. E quando ele me der aqui essa venda aqui, aí vocês vão ver, falta 5 minutinhos só, ele está na velocidade 10, rapidinho vai passar. Então vocês têm um pouquinho de paciência aí. Enquanto isso a gente vai falando. Né? Por quê? Porque vai ter hora que ele vai vir aqui, ó. Tem um indicador aqui que a gente chama ele de Fibonacci, né? Então, ou seja, tanto ele pode ir lá em cima, como ele pode estar aqui abaixo. Só que, como ele vai fechar, ó, acima da tendência, ele possa entender o seguinte, o robô ele vai entender o seguinte, que ele vai estar fazendo, ó, deu a venda, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou meter a venda, olha só, vou meter a venda, e onde é que vai ser o meu alvo? Eu vou esticar ele aqui para baixo, e ele vai me dar um alvo aqui de 240 pontos, que é em cima desse alinhamento anterior. E vou colocar o meu stop lá. O meu stop, inclusive, vai ficar maior, né? Vai ficar 300 pontos, enquanto o meu alvo vai ficar de 240 pontos. Para quem entende de price action, dava até para vir buscar mais, porque ele tinha regiões aqui embaixo para buscar, tinha a máxima dessa, né? Máxima desse, a mínima desse. São regiões, a mínima da própria Fibonacci aqui, que são essa linha verde, essa branca e essa vermelha, né? Ele poderia vir buscar aqui, mas isso aí é uma outra história para um outro vídeo, né? Então, eu estou só simplificando aqui o tipo de entrada, como que o robô ele funciona. Então, vamos deixar ele. Eu sei que ele vai dar esse alvo aqui também, né? E depois ele vai me dar uma outra compra. E o que acontece? Que hora, Jaquetinha? Que hora, Jaqueta? Que eu tenho que parar? Que hora eu tenho que sair do trade? Então, você já vai ter aqui no momento, eu já vou estar ganhando aqui R$ 500, né? Para quem não sabe, eu vou diminuir aqui. Eu vou deixar ele trabalhando. Para quem não sabe, cada contrato desse aqui eu estou operando por 5, o que já estava aqui no meu, ó, deu 600 e poucos reais. Né? Eu posso parar aqui agora, ó. Vou diminuir um pouco aqui a velocidade, porque depois desse quilo aí ele vai me dar uma nova entrada. Deixar ele trabalhando aqui enquanto a gente vai conversando. O que que acontece, né? Poxa, R$ 643. Você fez duas entradas, acertou as duas. Não tá bom, não? Mas se você quiser mais, você, pô, eu quero operar mais. Beleza, opera mais. Ele vai te dar mais uma entrada aqui agora de compra. No caso, o que que eu vou fazer? É a favor da tendência, né? Isso aqui é só a título de informação do funcionamento do robô. Não esqueça disso, do robô indicador. Quando ele me dá uma entrada comprada, o que que eu vou fazer? Se está a favor da tendência, eu vou colocar dois níveis acima. É só isso, muito simples. Vale lembrar, né, para quem não sabe, né, esse vídeo eu vou estar enviando para uns amigos aí que me perguntaram algumas coisas. Para eu operar com cinco contratos, cada contrato desse aqui vale R$ 100. Ou seja, no mínimo, eu tenho que ter R$ 500 para eu operar com cinco contratos. Ou seja, dá R$ 500, né? Convém? Eu acho que não convém, sabe? Mas é possível. É possível, desde que você esteja fazendo e ciente de que você pode perder esses R$ 500. Então, o fato de ser um excelente indicador
Uma excelente estratégia quer dizer que você vai sair vencedor todos os dias. Então, o que que acontece? Tem uma parte que a gente chama de gerenciamento de risco. Então, ou seja, eu já ganhei R$ 643 com 5 contratos. Não tá bom, não? Você quer mais? Bom, beleza, né? Mas você tem que saber que, né, você já fez mais de 100% do seu capital, que eram R$ 500. Agora, na sua conta, você vai ter R$ 1.143 lá, né? Vai descontar algumas taxas aí, então, ou seja, né, você vai estar com mais de R$ 1.000 na sua conta lá. Você vai ter imposto para pagar para o governo, que são 20%, entre umas taxas aí e emolumentos aí da Bolsa Brasileira, que a gente chama ela de B3, antiga BMF. Então, o que acontece? Você tem que saber onde é que o seu cinto aperta aí. Você é que tem que saber disso. Sabendo disso, você já tem isso tudo em mente, você vai trabalhar, cara. Quanto que eu tenho que ganhar por dia? Quanto eu posso ganhar por dia? Quanto eu posso perder por dia? Quanto eu aceito? Isso tudo você já tem que ser profissional, você tem que administrar isso tudo aí e fazer isso de forma responsável, porque senão você vai estar só dando dinheiro aí pro mercado. É o que eu tenho feito esses dias tudo aí. Tenho melhorado bastante, né? Tenho melhorado bastante, mas o meu gerenciamento ele ainda não condiz com o que eu já adquiri de conhecimento sobre movimentação do preço. Olha só, ele vai me dar uma entrada agora, ó. E eu vou fazer essa entrada aqui. Um instante. Não me deu a entrada agora. Não é agora, eu estava olhando errado aqui. Desculpa. Mas enfim, né? Ou seja, se eu quisesse já parar agora, né? Se eu quisesse já parar agora, já poderia parar, feito duas entradas, acertado 100% e ganho aqui R$ 643. É um excelente salário. Se você manter isso aqui por dia, são 22 dias operados no mês, praticamente. A gente costuma contar, alguns costumam contar que a gente conta 20 dias só, 2 dias é para pagar imposto, enfim, né? Cada um é cada um. Mas o que acontece? Você tem que saber tudo disso, tem que estar na ponta da caneta e poder fazer o melhor. Esse aqui, ó, por conhecimento, né, de day trade, eu poderia fazer não, o indicador não está fazendo isso, mas eu poderia fazer porque eu sei o que que eu estou fazendo, ó. Isso aqui é uma FIBO, isso aqui é uma falha de projeção de FIBO, mas isso aqui é um assunto para outro vídeo, né? Mas para você que não sabe, você pode estar pensando aqui em usar só o indicador e fazer só o que o indicador te dá, ó. Eu posso sair aqui, ó. Posso aqui, ó, colocar uma parcial, colocar aqui tipo, ó, quatro contratos só, e depois eu levo um até lá na máxima. Eu posso estar fazendo isso aí. Mas, é como eu disse, né, isso é um assunto para um outro vídeo. Não para isso agora, né? Só para mostrar o indicador, o funcionamento dele e do robô, que o robô vai estar funcionando dessa forma aí. Esse tipo de entrada aqui, ó, eu posso até colocar ele no robô. Eu tenho um robô que faz esse tipo de entrada aqui. É o meu robô de Fibonacci. Mas ele não vem um caso agora. Isso já é uma outra estratégia, qual não tem nada a ver aqui com o FiMate, embora a lógica seja a mesma, né? De comprar no fundo e vender no topo. Isso é o que diz aí as ondas de Hélio, o estudo da teoria de Dow. Eles estudam muito isso aí, né? Sobre você comprar na mínima, vender no topo, esperar o que o movimento está dizendo que você tem que fazer e entrar de preferência a favor da tendência. Isso facilita muito mais o nosso tipo de entrada. Todavia, né, se a gente for entrar nesse detalhe aí, a gente tem algumas coisas que a gente conhece como falha de movimento, falha de fibo, falha de rompimento, essas coisas todas aí, mas aí ia levar bastante tempo no vídeo. Mas por hora, vocês viram aí o funcionamento. Eu vou só acelerar o vídeo aqui. Vou só acelerar aqui a outra entrada para vocês verem como que é que vai funcionar o stop dela. Tá certo? Deixa eu só terminar essa entrada aqui. Na hora que ele sair, ele bater aí, ó. E aí eu volto a gravar. Olha só, ficou uma entrada só. Ou, aliás, ficou um contrato só. Fiz uma parcial. E eu posso ir seguindo ele aqui, ó. Vai que ele quer continuar subindo. Eu posso continuar subindo ele aí, ó. Usando, ó. Já estou lá com R$ 920 de lucro, ó.
Já estaria, né, no caso, se eu tivesse operando isso aqui ontem. Mas eu vou seguir ele mais aqui só para poder a gente sair logo dessa entrada e eu possa mostrar a próxima para vocês verem como é que aconteceu. E ela ia me dar um calor. Eu vou dar uma pausa e aí eu volto a gravar de novo, mostrar para vocês. É para, voltando a gravar só para poder terminar esse assunto, né? É, para mostrar para vocês a dificuldade de que é uma entrada contra a tendência. Então, ele vai me dar uma nova venda agora no próximo candle. E aí eu vou vender. Aí observe o tamanho da luta que você fazer uma entrada contra a tendência. Ó, vendi, né? Olha só que não tem um parâmetro aqui, ó. Não tem um parâmetro aqui para cima para saber o que que eu vou fazer. Ó, eu tenho que eu tenho que colocar o alvo no de baixo, não é isso mesmo? É assim que eu falei lá no início? Então, ou seja, o meu alvo tem que ser no mínimo, aliás, o meu stop tem que ser no mínimo aqui, ó, 1 para 1, 330. Vou colocar 315 mesmo. O meu stop tem que estar ali pelo menos 1 por 1, ó. O meu alvo e o meu stop, né? Tem que ser no mínimo 1 por 1. Vou estar fazendo a venda contra a tendência. Então, assim, quanto mais rápido eu sair, melhor. Né? Vou colocar só um pouquinho aqui acima, aqui, que vai que ele pega aqui. Cadê? Meu mouse não tá bom, estou tentando arrastar o abençoado aqui e ele não vai. Então, a minha venda tá no alvo de baixo por causa do meu stop. Olha só como é que ele vai estar trabalhando. Ele vai demorar a dar esse alvo aqui, ó. Vai me passar um calor muito grande mesmo. Olha só, ele vai estar me dando uma uma boa locação aqui, ó, de pontos, ó, já passou dos 100 pontos, que já com 5 contratos já são R$ 100, chegou a dar quase 200 pontos, ou seja, né, foi aqui, ó, beirando, deu R$ 200, olha só, chegou a me dar R$ 200 e eu não saí, ó, olha só, e eu não saí contra a tendência, né, ou seja, visivelmente o preço está subindo e eu estou vendendo. É uma coisa bem complicada isso aí. A gente, para poder fazer uma venda contra a tendência de alta, você precisa estar sabendo demais o que está fazendo. O indicador ele só te dá essa possibilidade aí. Ele só te mostra essa possibilidade. Agora você que vai analisar até onde eu vou, até onde eu não vou. Já bateu de novo R$ 200 ali e eu não saí. Por quê? Porque ou eu acredito ou eu não acredito. Eu deixei o meu alvo lá. Ou o operacional funciona ou o operacional não funciona. Ele está lá. Eu posso usar aqui a minha Fibonacci, ó, eu posso arrastar ela para cima, ó. Arrasto ela para lá, coloco aqui na mínima, ó, de novo, que pegou só essas velas verdes aqui, ó, para quem não sabe, o nome disso aqui são velas ou candlestick, né? Que é mais chamado de candlestick. A gente usa aqui, ó, na mínima até a máxima e ele te dá uns 50%. Se eu quisesse, eu poderia também colocar o alvo aqui, mas como é contra a tendência, eu vou me policiar e ficar aqui no gerenciamento que eu fiz, né? Ou ele me dá um stop de 315 pontos, ou ele me dá um gain, né? Que é a vitória, de 300 pontos. Posso colocar aqui também, baixar para 300, ó. 295, deixa ali. Então, ele vai ficar lutando aqui, ó. Ele vai ficar lutando. Eu vou até dar uma pausa aqui para dar uma aumentada mais lá para frente, só para o vídeo ficar menor. Um pouquinho de paciência aí. Olha só, o tanto que ele desceu, ó, chegou a estar perto do alvo e não deu. Ele desceu 200 e poucos pontos. E agora ele começa a andar contra, ó. Seria o caso de fazer uma parcial ou não? Isso tudo tem meios de saber, mas aí teria que ser uma outra aula, né? Deixar ele continuar trabalhando aí, para vocês verem, né, a situação que ele vai ficar a partir desse momento. Daqui a pouco ele vai me dar uma nova entrada de venda e o preço não vai andar muito, não vai andar muito. Estou já te dizendo, né, de início, assim,
para você ver como é que ele trabalha e o que que pode acontecer. Aí ou você aceita o stop lá em cima, ou você acredita que ele realmente vai descer. Ou seja, né? Só mostrando as complicações das entradas que são feitas contra a tendência. Vou deixar ele mutado aqui e vou deixar ele gravando. Olha aí, ó. Ele deu uma nova, ele deu uma nova entrada de venda, ó. O que você vai fazer? Será que ele vai agora me dar o alvo? Não vai? A gente espera, né? A gente espera o final dessa vela aí para ver, ó. Olha só. Tá ficando no negativo. Olha só o tanto que eu estaria perdendo 40, R$ 60. Dá um zoom aqui. Trazer ele mais para o meio. Aumentar a tela. Pra você ver ele trabalhando. É uma hora que ele está ficando rico e ficando pobre, como a gente tem um dizer. Olha o horário. 14h23. Então, muita gente gosta de operar só durante a parte da manhã, até meio-dia e meio no máximo, né? Então, ou seja, eu já estava com mais de... Cheguei a estar com mais de R$ 1.000 aqui, né? E agora estou com 900 e poucos reais. É, e aí, o que que eu faço? Saio? Não saio? Isso é você que tem que decidir. O indicador, a estratégia, ele vai só te dar a entrada. Agora, assim, o melhor horário de sair ou de entrar é você que vai decidir.
que é bom? Está contra a tendência? Está contra a tendência? A favor da tendência? O que é melhor? No caso, agora eu estou contra a tendência, ó. O que vai me dizer? A tendência é essa média móvel aqui, de 50 períodos. Olha só, e ele não rompeu, ó. Ou seja, né, um dos motivos para quem estuda o Price Action sabe que por preço ele continuar andando, ele tem que estar tendo um rompimento. Então, ou seja, ele não está rompendo para cima, mas também não está rompendo para baixo. A gente entende isso aí como uma lateralização do preço. O horário ajuda muito para isso, né, para que haja essa lateralização. Isso tudo influencia no seu resultado. Ou seja, né, o melhor seria já ter feito essa primeira entrada, essa segunda aqui já bateu a meta há muito tempo, né? Por quê? Olha só, né? A quantidade de pontos que deu aqui na primeira entrada. Eu basicamente, eu gosto de buscar 500 pontos por dia. Então, ou seja, só na minha compra aqui eu já teria batido esses meus 500 pontos. E depois ele deu uma venda aqui, ó, que já bateu mais de 500 pontos também na venda, ó. Olha só, então, ou seja, eu teria batido a minha meta duas vezes só nessa entrada aqui. Não estaria bom? Para mim estaria, né? Então, ou seja, agora eu vou passar um sufoco aqui, ó. Vou passar um sufoco, ele vai me dar dois candles verdes, vai terminar aqui em cima, vai chegar perto do meu stop, mas não vai me dar esse stop aqui, né? Eu tô falando isso porque eu sei já, porque esse pregão já aconteceu. É só para você ver como é que o preço trabalha e a decisão que você tem que tomar. Depois desse candle aqui, ó, ele vai me dar mais esse candle verde, vai me deixar mais no negativo ainda, vou devolver mais aqui do meu saldo, mas depois ele vai me dar um candle grande e ele vai vir aqui tirar o meu alvo. Aí é onde é que volta aquela pergunta que eu disse anteriormente. E aí, ou você acredita ou você não acredita, ou você confia ou você não confia. E nesse meio termo entre confiar ou não confiar, em você tomar a decisão ou não tomar a decisão, que vai fazer você ter o resultado aqui, ó, o bom ou o ruim. A estratégia é muito boa, ela funciona demais, né? Funciona muito. Em outra hora eu vou fazer um novo vídeo e aí vocês vão ver que realmente é uma estratégia, pode pesquisar aí, estratégia FiMate no YouTube, vai ver várias pessoas, em especial o Marcelo Ferreira, que é o criador dela, que deu esse nome a essa estratégia, né? Embora muitos outros já operem isso aqui, mas com outro nome. Então, vocês vão ver que realmente uma estratégia validada e que muita gente ganha bastante dinheiro com ela. Eu vou dar só mais uma pausa para que o próximo candle aqui ele venha me dar o alvo. Eu vou até tirar esse alvo aqui só para você ver depois o resultado final dela aqui. Vou dar só uma pausinha aqui para dar uma adiantada e o vídeo ficar um pouco mais curto. Tá? O Zoom ele não aceita a gente fazer adiantamento aqui do horário com a ordem aberta. No caso, o Profit não aceita isso, né? Mas, enfim, é, vamos acompanhar, ter só um pouquinho de paciência, a gente vai ver logo, ele me dá esse alvo aqui, ó. Eu não vou deixar o alvo bater aqui, e vou sair depois. Eu posso estar fazendo isso aqui, ó. Igual ele deu esse monte de entrada aqui, eu posso estar fazendo isso. Eu posso estar arrastando para baixo, ó. Posso estar arrastando para baixo, ó. Posso não deixar, se já que ele já foi lá em cima e tá me dando de novo, ó, eu posso vir me protegendo, ó. Posso fazer isso, ó. Mas ele vai vir aqui, ó. Ele vai vir nessa linha. Não, na verdade eu vou até sair logo. Vou deixar ele vir na linha aqui, ó. Me tirar. É para você ver aí ele funcionando. Não ia sair, não, mas eu vou deixar ele gravando mais um pouquinho aqui, só para a gente bater o papo, né? Olha, me tirou, eu venho aqui, cancelo a ordem que ficou em aberto, ó. Saldo de R$ 1.200 e ele vai continuar trabalhando. Ele vai continuar trabalhando. Então, ou seja, mais para frente, ele vai me dar uma entrada aqui, que seria um stop. Eu vou até adiantar aqui, para vocês verem. Deixa eu ver aqui o horário. 6h30. Vou dar uma pausa aqui, colocar aqui para 16h30. Já eu volto com a gravação.
Olha, ele me deu essa compra aqui, né? Então eu vou fazer essa compra aqui só para vocês verem, hein? Que eu levaria o stop, né? Colocaria aqui atrás dessa última mínima aqui, ó. E ele vai me dar o stop. Ele me deu uma entrada comprada. Só tirar o som aqui, enquanto ele vai gravando aí. Vocês verem que ele vai me dar o stop agora. Então, veio, né? Tava com 1.200 e poucos reais e agora fechando com 1.123 reais. Então a gente é que define a hora que a gente quer parar. Muita gente fala sobre metas, né? Eu busco 500 pontos. Então, ou seja, se eu tivesse alcançado a minha meta, como eu muito certamente vocês puderam ver que eu teria alcançado essa meta no pregão de ontem, só nessa compra aqui, ó, uma única entrada eu teria batido esses 500 pontos. Então eu opero com 5 contratos, teria me dado 500 reais. Isso ao longo do mês, se eu bater essa meta todos os dias, 500 reais vezes 22 dias, dá aí 5 vezes 2 10 11.000 reais. Desconta aí alguns impostos, alguma coisa, vai me sair com 9 a 10 mil reais de lucro. Operando com apenas 5 contratos. Se eu fosse operar aí com 10 contratos, seria o dobro. Se eu operasse então com 100 contratos, né? Isso é coisa para o futuro, né? Muita gente ganha bastante dinheiro, bem como também muita gente também opera com irresponsabilidade e perde também bastante dinheiro. Muita gente perde até a vida por causa disso aqui. Então, assim, o indicador é só uma ferramenta e depois dele eu vou configurar o robô para ele fazer esse tipo de entrada. Estou apanhando um pouco, não sou programador, mas eu manjo um pouco. Meio que estudei para que eu pudesse dar conta de fazer isso, não ter que pagar caro para alguém fazer e depois esses mesmo alguém possa ser que tem funcionário de todo jeito, tem gente de todo jeito, na verdade, né? Tem gente que vê uma dessa aqui, ele, enfim, vai caçar jeito de burlar de alguma forma, né? Mas, enfim, é, com o meu pouco conhecimento, eu tenho o suficiente para criar esse robô. Ele já até faz esse tipo de entrada, mas ele ainda não faz a saída. E logo, logo, para a entrada do próximo ano aí, eu vou estar já com ele configurado, já sei como fazer. E é questão só de alguns dias e ele está aí funcionando. Tá certo? Um grande abraço para você que está assistindo aí, que Deus possa te abençoar muito, abençoar o seu ano que vem, possa cumprir o bom desejo do seu coração
Ele abençoar com muita saúde, muita alegria. Ele abençoe a sua família, a sua casa, os seus dias na terra. Um grande beijo no seu coração e cuide-se bem. Tamo junto até a vitória que nós almejamos.